Cuidar de pessoas não é só uma ação social, é uma missão espiritual. O Evangelho de Mateus, capítulo 25, vai ter 3 atitudes, 3 textos, 3 histórias dentro desse texto e contexto. A primeira é das 10 vis, fala sobre vigilância espiritual. A segunda fala dos talentos, fala da responsabilidade com aquilo que Deus confia na mim e nas tuas mãos. E a última, que é o nosso tema, que é lá em Mateus 25:40, vai falar sobre o juízo das nações, a compaixão e a prática, algo que nós estamos em falta. Quando nós analisamos esse texto, Jesus ele vai dizer desta forma: o que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, fizeste a mim. E o nosso tema é: o que você faz a um pequeno chega ao trono de Deus. Então, Deus não está contando com quantidade de agenda que nós temos. Deus não está contando com pontualidade, com quantos dias nós vamos no culto. Ele está contando com a prática, com a compaixão que nós temos tido. Primeiro, que a igreja, ela não faz somente uma ação social. Ela tem uma missão espiritual de acolher, de alimentar e de cuidar de vidas. Quando nós analisamos isso aqui, existe uma palavra chamada filantropia. Filantropia é amor ao ser humano. Algumas pessoas fazem porque existe ONG, porque alguém pede, ou porque fala, é minha obrigação dar um prato de comida, é minha obrigação dar uma roupa, mas na verdade é até aceitável quando nós fazemos uma caridade. Mas o mais aceitável ainda é quando a igreja se posiciona para fazer uma missão espiritual, porque além do tratamento externo, essa pessoa vai ser acolhida no interno, no espiritual. Vai entender que a igreja de Cristo está em uma missão de cuidar do corpo, da alma e do espírito. Quando nós analisamos Jesus, ele começa a dizer para o justo, e dizer que quando ele teve fome, deste de comer. Então, para a igreja, entregar um prato de comida é alimentar uma vida. E além do alimento físico, nutritivo, nós vamos liberar a nutrição espiritual, que é a palavra. Porque nós podemos ver que hoje muitas igrejas mudaram. Acha que é só a nutrição espiritual, quando muitas das vezes chegamos diante de uma vida que está com fome física, precisa de um prato de alimento. A outra parte que Jesus vai entrar é sobre a sede. Quando Jesus fala sobre a sede, ele vem dizendo, que alguns têm sede, sim, da palavra de Deus. Mas para você que nunca fez obra de rua, eles sentem sede de água. E muitas das vezes é uma das piores coisas que eles não conseguem adquirir. Então, nós temos que entender. Outra coisa, Jesus vai dizer, estive nu, com frio, e me vestisse. Então, observe-se bem. Às vezes nós se preocupamos em dar roupas para quem já está com guarda-roupa amarrotado. Mas nós não se preocupamos em vestir alguém que tem necessidade, em levar um agasalho, em levar uma roupa. E sabe o que, infelizmente, falo por igreja, muitos de nós falamos, estão ali porque querem. Os moradores de ruas estão ali porque decidiram ter essa vida. Quando, na verdade, muitos têm necessidade. O céu terá surpresa. Porque eu disse aqui que o último tópico é juízo entre as nações, compaixão e prática. E o que o ser humano tem perdido é a compaixão e a prática daquilo que agrada a Deus. Aí outra coisa ele vai dizer, estive preso e me visitaste. Sabe? Porque nós somos muito bons em julgar, mas somos péssimos em acolher, somos péssimos em orientar. Estive doente e foste me visitar. Somos péssimos em cuidar. Somos péssimos em ajudar com medicamento. Somos péssimos em ser visitante, acompanhar um paciente. Sabe? Aí Jesus ele vem ilustrando tudo isso. O mais interessante é que o justo vai dizer, quando nós fizemos isso? Jesus ele vai dizer, quando você fez a um dos meus pequenos. E pequeno não fala de idade, fala de pessoas necessitadas. Pessoas que precisam. A igreja precisa entender que ela não pode agir por impulsão própria, uma única pessoa. Fazer uma filantropia, sabe? Dizer eu já ajudo porque precisou de um alimento. Não. A igreja precisa ter a missão de cuidar, como eu disse, do corpo, alma e espírito. Ah, mas a igreja não tem obrigação. Mas a igreja recebe o dízimo. A igreja recebe a oferta. E se nós analisarmos o que a Bíblia diz, lá em Malaquias 3:10, que todo mundo gosta de falar,
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Sabe para que haja mantimento? Para quando alguém está necessitado, a gente poder chegar e alimentar. Alimentar com palavra e alimentar com alimento físico. Vestir-se. Aí na parábola dos talentos, observe-se que quem tinha 5 multiplica para 10. Por quê? Ele vai, sabe, aumentando o seu nível de espiritualidade, o seu nível de compromisso. Quem tinha 2, aumenta para 4. Mas quem tem um único talento, esconde. Quantos de nós temos escondido, sabe? Temos capacidade de ajudar. Vou falar sem degeneralizar todos, mas às vezes pagam-se absurdo para pregadores, pagam-se absurdo para cantores, enquanto existe um membro dentro da igreja, passando dificuldade, estando enfermo, precisando de um agasalho, precisando de um acolhimento. E sabe o que acontece? Nunca tem. Outra coisa que nós estamos vivendo nessa era é tantos eventos. Para festa, evento, aparece alimento, aparece dinheiro, mas para ajudar o próximo, aparece reclamação. É alguém dizendo, vai procurar um emprego. Como se fosse tão fácil, né? Como se fosse tão fácil. Tem pessoas que colocam currículos, saem pela madrugada, mas infelizmente as portas estão trancadas. Então, enquanto a porta está trancada, nós como irmãos deveremos um ajudar os outros, mas isso não tem acontecido. É por isso que naquele grande dia haverá surpresa, porque o nosso Deus, ele recebe aquilo que para muitos é inferioridade. Aquilo que é pequeno, alguém está olhando e está dizendo, um alimento é tão pouco, uma roupa é tão pouco, eu quero fazer mais, o que adianta? Ser pregador, o que adianta ser cantor, o que adianta ser pastor, missionário, intercessor, se eu não cuido de ninguém? A igreja não foi feita só para cultuar, a igreja foi feita para cuidar. E ela orienta dentro e fora de tempo. Orientação não é no púlpito, orientação é cuidado. Quando você vê alguém entrar em depressão, quando você vê alguém angustiado, e você tem capacidade de orientar, de animar com a palavra de Deus e de ajudar naquela necessidade, porque tem muitos que até podem, mas não fazem. Esse é o nosso tema desta noite de sábado, no grande culto de assistência social e o culto das irmãs. Foi o tema do qual foi nos dado e nós estaremos lá para pregar. Um beijão.